do programa Insight pela sua rádio pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral, Paulo Goss, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Rubens Silva. E conosco, integrando o programa, Dr. José Nilton Rodrigues de Freitas. Bom dia, Dr. Nilton. Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Eu digo Freitas, mas nós somos quase irmãos, de tanto longa data. É verdade. Nós conversarmos aqui no ar, né? E nós somos amigos também, particularmente, mas não somos parentes, né? Um daqui de Pelotas, outro de Uruguaiana. É verdade. E Uruguaiana é uma terra que eu tenho um bom apreço também, gosto muito de Uruguaiana, né? Se eu tivesse que escolher moraria também nessa região pampiana, né? Aliás, Dr. Nilton, o escolher morar, né? É interessante que às vezes a gente tem boas recordações, mas a vida é dinâmica. Sim. E as pessoas que naquele lugar residem não são mais as mesmas. E a gente vai e tem alguma coisa na lembrança, mas é muito tênue, né? A gente fica com boas lembranças, mas não é mais aquela cidade ou aquela vida que eu tinha na época quando eu era jovem, guri, 13 anos, né? E morei um ano só em Uruguaiana, por exemplo. Né? Então, tu estás falando do tema da imigração, sem ter a consciência, digamos assim, abrisse o tema da imigração. As pequenas migrações de uma cidade para outra, de um bairro para outro, de um estado para outro, de um país para outro e assim por diante, as migrações. Toda vez que tu migras de um lugar para outro, ficam essas sensações todas, lembranças de uma etapa da vida que anos depois, quando o indivíduo retorna, se choca muitas vezes porque aquela história que ele esperava encontrar já não existe mais. Aquela realidade já não existe mais. Isso dá pano para manga, evidentemente, quem já imigrou, quem já morou em outros lugares, ou Sim. quem mora longe de casa, sabe que uma migração exerce as mais diferentes, provoca os mais diferentes transtornos, inclusive nas relações humanas, sobretudo nas relações familiares. O falar mal do país de origem, o idealizar o país onde o indivíduo está, comparar e sempre o país de origem perde porque o indivíduo não pode reconhecer que o seu país tinha vantagens, porque senão ele sente saudades e vontade de voltar e desejo de voltar. Então ele tem que estar o tempo todo... De repente, ele denigre quando ele quer ir embora. Sim, né? sim. E valoriza quando tem saudade e porventura queira voltar. Mas ao mesmo tempo é uma valorização relativa, porque se ele valorizar demais, na cabeça dele começa a surgir o desejo do retorno. Claro. Então, como ele não pode ou não deseja retornar racionalmente, ele tem que, de alguma forma, encontrar um ponto de equilíbrio, fazer com que aquelas lembranças não sejam suficientemente fortes como para aspirá-lo de volta. Dá para dizer que nós fazemos uma negociação cerebral, né? Que, de certa maneira, é falsa, Nilton. Sim, é falsa nesse sentido, é uma grande negociação, como tu diz com muita propriedade. O psiquismo encontrando maneiras, digamos assim, eficientes de driblar as vontades, os desejos e tudo mais. O indivíduo, olhando por esse lado, claro que tem muito mais coisa para dizer, o indivíduo de alguma forma ele sente a saudade. A saudade, se for muito forte, vai tirar ele do lugar, vai fazer com que ele fique muito insatisfeito e frustrado onde ele se encontra. Isso vai fazer com que ele volte, ele retorne. Só que quando ele retorna pensando em encontrar aquelas pessoas e aquela dinâmica e aquelas vivências de quando ele foi embora, como a vida é dinâmica e o mundo é dinâmico, como tu dizias, aquela história que ele tinha quando foi embora já não existe mais. Então, quando ele chega, ele se sente um estranho no ninho, porque aquela casa, aquele bairro, aqueles amigos já nem sequer estão ali. Os pais já envelheceram ou já morreram, os irmãos, cada um tá fazendo a sua vida, os amigos nem sequer se encontram mais naquele lugar. E ele vai andar, perambular solitário nas ruas, tentando encontrar fantasmas que já não estão mais ali. Então, o indivíduo fica desolado, nem lá nem cá, fica perdido. Daí a importância do tema da migração ser colocado em cima da mesa, o indivíduo não deixar passar muitos meses ou muitos anos sem voltar, examinar aquilo que deixou para trás, até para poder ter essa noção de que a decisão dele era a mais correta e segue sendo a mais correta.
para que ele não se iluda e não fique criando um mundo fictício que era da infância e que já não tem nada a ver com a realidade atual. Então esse é o tema da imigração, esse é o tema que tu tirasse da cidade de Natal. De certa maneira, ele vai estar sempre de uma maneira ou de outra, qual será a realidade, afinal, não é? Ele prepara um ambiente para convencer ou para manter ele vivendo bem naquele local. Mas, ao mesmo tempo, ele tem saudade. Alguma saudade ele tem. Não. Se ele vive mais para saudade, né, ele também está se iludindo porque aquele local não tem mais aquilo que ele imaginava ter. Né? O esperado é que o indivíduo tenha o equilíbrio suficiente para reconhecer que o lugar onde ele está... Não é mais... O que ele vive atualmente, na migração ou na imigração, o lugar que ele está é o melhor, porque tem que ver com as necessidades atuais, é casado, trabalha, tem um bom trabalho, já tem amigos, conhece o bairro, vai ao clube, ou vai, enfim, vai à praia, vai pescar, os filhos já estão na escola, tem amigos também, então o mundo dele é este, mas isso não significa dizer que ele não possa voltar de tempos em tempos se reconectar com aquilo que ficou para trás, reconhecendo que por algo ficou para trás. E esse algo que ficou para trás segue vigente, porque o mundo não vira assim tão rapidamente. Fora raríssimas exceções, as pessoas saem de casa e saem da sua cidade, do seu estado, por um certo descontentamento, uma certa busca de algo melhor. Isso não quer dizer que aquelas pessoas e aquelas vivências que ficaram para trás sejam desastrosas 100%, sejam absolutamente detestáveis e tudo mais. Não, o indivíduo simplesmente faz uma certa ruptura e dá um passo adiante em busca de algo melhor, que aquela família, aquela cidade, aquele estado não era suficientemente interessante como para fornecer isso para ele. Então ele busca outras fontes de gratificação. O Newton, mesmo não migrando, né, a vida se encarrega de colocar distâncias. Sim, né? sim. De distâncias da tua vida anterior. Sim. Até, por exemplo, da nossa infância, dos nossos irmãos, né? As nossas vidas, né? O tempo nos se encarrega, cada um constrói suas vidas. Sim. E às vezes estar na mesma cidade significa maior distância do que estar longe, né? Fisicamente. Sim, né? sim, com certeza. Às vezes marido e mulher faz isso. Os casais muitas vezes se distanciam entre eles porque cada um tem objetivos diferentes e um perde a noção do outro. As distâncias, mesmo estando perto, vão ficando cada vez maiores e as pessoas já não têm conhecimento umas das outras. Por quê? Porque mudaram os objetivos, mudaram as necessidades, os ressentimentos, as mágoas, vão separando os casais e as pessoas não se dão conta que aquilo vai fazer com que eles sofram um processo migratório mesmo dormindo na mesma cama. Então, se transformam muitas vezes em pessoas muito distantes, apesar de dormirem na mesma cama. Fazerem as refeições na mesma mesa e assim por diante. O que faz com que as pessoas se distanciem é justamente essa incapacidade de poderem se satisfazer, estabelecerem trocas adequadas na intimidade, nas relações íntimas ou nas relações afetivas e tudo mais. Então as pessoas, cada uma vai buscando o seu nicho, vai buscando o seu lugar, mesmo estando perto. Sim. Outras pessoas rompem até com espaço físico, é muito comum nos adolescentes isso. Mas em face daquilo que estavas dizendo, Newton, será que a gente tem algum momento, né, a clareza de perceber que nós não estamos nos iludindo? Faz parte da nossa vivência, né, de viver, estar se iludindo. Em que sentido tu dizes ilusão? Porque numa situação dessas, Newton, tu estás casado, né, estás perto da pessoa, mas estás longe, tu tem que fazer uma série de composições mentais, né, para manter aquele estado. Aquele estado como se estiver perto e longe ao mesmo tempo. Sim. Como alguém que está longe e ele cria argumentos para dizer que está longe, porque não gosta da terra natal. Não é? Mas quando ele está perto, quando ele tem a possibilidade de voltar, ele valoriza aquilo que ele deixou. Bom, tu saíste do casal e passaste para o indivíduo, digamos assim, e a relação com a cidade, com a terra. Vamos fazer esse percurso, esse trajeto novamente. Eu digo, em comum parece, né, Newton, que nós temos alguma coisa que a gente vai dourar a pílula de acordo
com a nossa possibilidade ou o nosso interesse. Quando uma pessoa vive, Leandro, e aqui estamos pensando em voz alta, né, olhando para dentro de cada um de nós para encontrar a resposta. Quando uma pessoa vive o dia a dia, ela vive em parte no piloto automático, fazendo as coisas corriqueiras, comuns, que a vida de alguma forma exige para que ela sobreviva e cumpra com as necessidades não só dela, mas dos outros, estabelecer relações, trabalhar, produzir, ganhar dinheiro, etc. Esse é um nível da vida. O outro nível da vida são as gratificações, as satisfações, o nível de felicidade que esse indivíduo tem fazendo exatamente essas coisas. Então, uma pessoa pode estar casada, com filhos, trabalhando, ter um trabalho legal, morar numa cidade legal e estar internamente profundamente infeliz, porque algumas necessidades dela não estão sendo tidas em conta nesse tipo de relacionamento. Suponhamos que a pessoa seja tenha uma origem muito rural e more numa grande cidade com um belíssimo emprego, mora super bem, ganha tri bem, é casado, com filhos, boas relações, bom clube, etc, etc. Mas tem algo dentro dessa pessoa que tem que ver com essa origem rural que não se satisfaz, que não se cumpre, que não se realiza, que não é tocado, não é levado em consideração nesse estilo de vida que o indivíduo tem. Então, ele vai tender a ir mais para o parque, por exemplo, vai correr no parque, fazer exercício no parque, e aquele correr naquelas ruelinhas do parque vai fazer com que ele sinta o cheiro da terra molhada. A terra molhada está relacionada com a terra lavrada. De repente passa um animal, ele sente o cheiro do animal, aquele cheiro do animal resgata o cheiro da mangueira, por exemplo, ou da roça, o cheiro da chuva, a chuva batendo nas árvores. Então ele não se importa de se molhar, ele não se importa de se embarrar, ele vai entrar na água, ele não vai se importar de sujar a roupa dele. E alguém pode não entender como é que ele, sendo daquele lugar, tendo aquelas roupas tão bonitas, aquele carro tão legal, que ele vai ter que depois entrar com aquela roupa suja, como é que ele pode se sujar desse jeito? Como é que ele pode, em algum momento, ter saudades do suor do cavalo, da vaca, ou da ovelha, do cheiro da lã da ovelha, ou do cacarejar da galinha, ou do cheiro do galinheiro, que para alguma pessoa pode ser asqueroso, e para aquela pessoa é um perfume. E ele, naquele ambiente onde ele vive, ele não tem nada daquilo. Então, como é que ele preenche essas vivências infantis? Estamos falando de vivências infantis, que diretamente estão relacionados com os amores infantis, os amores entre os pais, entre os irmãos, entre os primos, com os animaizinhos de estimação. Como é que ele satisfaz isso, morando num centro tão grande? Então, o indivíduo tem tudo para ser feliz e, ao mesmo tempo, não é. E é só um exemplo, poderíamos ter outros exemplos. É evidente que o oposto é verdadeiro. Tem pessoas que são muito urbanas, e vão passar um fim de semana num sítio e não saem de dentro de casa. Não saem dentro de casa. Então, estão o tempo todo vendo televisão, escutando música, mexendo no computador, olhando na internet, dormindo, lendo. Saem do quarto, vão para a sala, saem da sala e vão para o quarto, vão cozinhar, e não saem literalmente dentro de casa. E se saem dentro de casa, caminham na pontinha dos pés, porque é um bichinho aqui, uma sujeirinha ali, é um perigo aqui, outro lá. O indivíduo fica incomodado, visivelmente incomodado. E, no entanto, está num lugar maravilhoso. Ambos lugares são maravilhosos. As pessoas que se encaixarão ou não nesses lugares. Estamos falando, então, de quê? Dos amores infantis, das vivências infantis, que fazem com que as pessoas possam estar num lugar maravilhoso se sentindo incomodado, ou num lugar não tão maravilhoso se sentindo muito bem. Então, esse olhar mais profundo, que é necessário nas relações humanas e para entender as pessoas se entenderem entre si, que é preciso. Então, o fato do indivíduo estar super bem sucedido em determinado aspecto da vida não quer dizer que ele esteja feliz por dentro. Aquilo vai cumprir com uma necessidade dele, como pode ser a questão do dinheiro e de tudo que o dinheiro proporciona, favorece ou compra. Mas não necessariamente esse indivíduo vai ser feliz no mais autêntico. Por aí ele está pensando no dia que se aposentar para poder comprar o sítiozinho dele, ou ir para a praia, comprar uma casinha na praia, ou comprar um barco para sair pelo mundo, ou simplesmente para ir pescar, ou para ter tempo para dormir, ou ler o livro que não pôde ler, porque o trabalho não permitia, e o barulho da casa não deixava, e a correria do dia, ou sair de perto, não andar mais de carro, andar só de táxi, ou de Uber, ou de o que quer que seja, porque não aguenta mais o trânsito. E alguém diz, mas ele tem uma Porsche, como é que ele pode ter um carro de 600 mil reais, R$1 milhão, uma Maserati, tem uma Ferrari?
eu não aguento mais dirigir. Como assim não aguenta mais dirigir? Eu uma vez, num país eu escutei uma pessoa que era dona de um Rolls Royce dizer, não, eu tenho um Rolls Royce sim, mas quem dirige é meu chofer. Como assim o seu chofer é que dirige seu Rolls Royce? O carro é para chofer dirigir, é uma pessoa muito rica. Eu não dirijo o carro. Meu carro, quem dirige é o chofer, me leva, me traz, é um carro, só para ir e vir. Mas é um Rolls Royce? Porque eu posso comprar, mas eu não vou dirigir um carro. Então, são níveis, diferentes níveis de funcionamento e de objetivos e de experiências, etc, etc. Então, esse indivíduo poderia ter uma Ferrari, uma Spider, não ia dirigir. Poderia ter um Porsche Carrera, não ia dirigir. Como é o motorista dele dirigia o carro para ele. Então, quais são os valores de cada um? Dentro da escala de valores dessa pessoa, provavelmente o carro não valia nada, era só um meio de transporte. Como ele tinha muito dinheiro, comprava o melhor. Mas era um meio de transporte. Poderia até andar de ônibus. Se fosse o caso, andaria de ônibus, ele se sentiria mais cômodo. Então, aos pouquinhos, a gente vai entendendo que as pessoas são felizes na medida em que satisfazem e realizam os seus desejos pessoais. Isso significa dizer que não importa o quanto tu tenhas ou o que tu faças, o que importa é que tu tenhas um grau de satisfação grande naquilo que tu estás fazendo. Claro. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser indivíduo da cor que for, da raça que for, embora a gente tenha fincado pé de que a raça sempre é humana, mas o indivíduo pode ser da ideologia, da etiologia, da ter a idiosincrasia que tiver, e ele sempre vai buscar satisfação naquilo que tem uma escala de valores para ele, que não necessariamente vai cumprir com a do outro. Sim. Então, isso é o que tem que ser levado em conta. A busca de uma satisfação. De uma satisfação, seja lá onde for. Agora, quando o indivíduo é sozinho, é mais fácil de fazer Agora, isso. o que ocorre nessa busca de satisfação, né, nós temos um mundo que interfere, o mundo interno, né, Sim. que interfere E o externo e também. até indefesa. Sim. Porque, por exemplo, se é meu sonho é ir à Lua, eu jamais vou ir à Lua. Mas eu Hoje posso... tem excursões que já vão ao espaço, não sei se é Lua, mas já tem excursões para o espaço. Deve ser uma fortuna, né, Newton? Mas se tu tiveres a fortuna, tu podes ir. Pois é, né? Mas o que acontece, tem sonhos que a gente pode ter que são quase inviáveis, né? E nós temos que nos encarregar de dizer para nós mesmos, olha, não vou querer, né? Ou não posso ter isto, né, Newton? Bom, então tem um juízo dentro de nós, que é o juízo de realidade, que é aquele que vai nos adequando à realidade dos fatos. De repente, tu gostarias muito de ir à Lua. A Lua, propriamente dito, acho que ainda não é possível, mas existem excursões que já vão para o espaço ao redor da Terra. Tu já pode, de vários milhares de quilômetros, ficar aí algumas horas ou alguns dias andando ao redor da Terra e olhando por uma janelinha a beleza do espaço e da Terra, do planeta Terra visto de longe. Tens que ter alguns milhões de dólares para pagar isso. Bom, se tu não, mas muita gente tem, muita gente vai, já tem gente indo, subindo, descendo toda hora já em excursões. Tem empresas que já estão se especializando em fazer o turismo no espaço. Bom, inicialmente as pessoas mais ricas vão pagar, mas vai chegar algum momento que isso vai se transformar em ônibus. Quando nós quisermos ir daqui para a Lua, para Marte, certamente vamos pegar a lotação. Daqui a bons anos, né? Bons anos. Certamente nós não vamos pegar isso, mas os nossos tataranetos, bisnetos, tataranetos, provavelmente já vão poderão pegar chegar a lotação das 10 para ir para a Lua, enfim, coisa mais ou menos assim. Aliás, ainda existem pessoas, vê como o mundo é interessante, né? Ainda existem pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua. Sim, na década de 70. Como tem situações que, como não há como comprovar, né, mesmo com as imagens, né, alguns falam em montagem de teorias de conspiração, eu acho, né, Newton? Montagens de imagens e tal, né? Então tem pessoas que ainda se convencem que o homem não foi à Lua. Bom, então, como também às vezes não acreditam até na própria ciência, na comprovação científica das coisas. Né? Bom, mas tem pessoas que assistem a televisão e veem uma pessoa mentindo, roubando, sendo presa por não, isso não é verdade, isso é uma injustiça. Claro. Então, É do ser humano. É não querer entender ou ouvir. Não querer ver o que de repente a realidade impõe, porque é muito dolorosa, mas eu acho que muito isso grande. Aí vai ao encontro, Newton, do que eu estava até propondo. Né? Quer dizer, nós temos uma facilidade cerebral, né? De mecanismos cerebrais
de diluir ou mascarar a realidade. Sim. No final das contas, o que é realidade? Né? Será que nós percebemos? E de que realidade estás falando? Se é da realidade interna ou da realidade externa? Porque para o psiquismo humano, aquilo que nós percebemos e sentimos é real. Tanto é que se o indivíduo está assustado e escuta um som ou vê uma imagem que passa no canto do olho, uma sombra, e ele está assustado, aquela imagem passa a ser verdadeira. Ele acredita que passou um fantasma, ele acredita que viu alguma coisa, que escutou uma voz, mesmo que seja só o degrau da escada, nas diferenças de temperatura, fazendo o barulho da dilatação. Mesmo que seja uma telha que tenha se quebrado no teto, porque o solo e o frio dilatam e contraem, e os materiais estalou ou quebrou uma telha, como é comum nos telhados das casas, e ele imagina que alguém caminhando por cima da casa que vai assaltá-lo. Tem um ladrão em cima da casa. Ou, bom, assim sistematicamente. Então, essa é a realidade interna. Aquilo que nós sentimos tem valor de realidade para o psiquismo humano. Então, se uma pessoa, em casa os ouvintes devem ter experiências 1000 a respeito disso, se uma pessoa em determinado momento desconfia que o marido está traindo e vice-versa, e não é verdade, é só uma desconfiança, digamos assim, não tem nada que constate, aquela desconfiança passa a ter valor de realidade. O indivíduo dificilmente vai conseguir lidar com aquela desconfiança achando que é pura e simplesmente uma desconfiança. Até a forma de rastrear, de buscar, de olhar no celular, de cuidar, de ir atrás, é sempre buscando uma verdade absoluta. É uma decepção quando não encontra. E mesmo assim fica um certo rastro de desconfiança de que não encontrou dessa vez, mas da próxima pode encontrar. Mas tu constrói. Então, constrói realidades, né, Newton? Então, porque as percepções internas, e daí a ideia de que existe uma realidade interna, as percepções do psiquismo interno, ela tem valor de realidade. Então, as fantasias inconscientes têm valor de realidade para o indivíduo. Se o indivíduo fantasia determinada coisa, essa fantasia tem valor de realidade. Agora, Newton, nós já falamos isso aqui, agora desvirtuamos o assunto para o conjugal. Né? Isso é bom, porque a gente vai variando assim. Mas, Newton, nós já falamos aqui, né, quando a pessoa é traída, entre aspas, né, ela no fundo, ela sabe. Sim, ela sabe. O psiquismo sabe. Né? Mas a profundidade ela sabe, mas ela quer convencer, parece o consciente, que ela está sendo traída, mas o inconsciente ela sabe. Então, inconscientemente ela sabe, porque o psiquismo faz leitura um dos outros, nós temos na ausência das palavras, nós temos as percepções de inconsciente para inconsciente, mas como são percepções 100% inconscientes e são muito traumáticas para a consciência, o próprio psiquismo, para não receber o impacto traumático, não se desestruturar, não se angustiar, não chorar, não se desesperar, não ter que se separar, não ter que dividir a fortuna que tem ou a casa que compartilham, o psiquismo encontra uma forma de não se enfrentar com isso. Então ele nega, ele projeta, ele desloca para uma outra situação. Então não é o marido dela que está traindo dela, é o padeiro da esquina, enfim, o jornaleiro, vai sendo deslocado para outras situações. E aquela situação que deveria ser conscientizada passa num segundo plano defensivamente pela dor, pelo transtorno que vai provocar naquela relação de casal. Algumas pessoas até racionalmente dizem, não, eu sei que meu marido me trai, mas a pessoa tem frente à dor da traição no consciente, né, ela sofre. Sim. Mas no inconsciente ela não sofre. Não sofre, o sofrimento é um sentimento que só surge na consciência. O inconsciente não tem o sentimento, ele tem o potencial de. Uma das características da repressão, que é o que transforma algo em inconsciente, é retirar o afeto daquela representação que é traumática. Então o indivíduo guarda algo dentro de si que potencialmente pode ter um afeto em determinado momento, mas justamente o fato de não ter o afeto é que faz com que fique inconsciente, porque o afeto já é uma característica da consciência. Quando nós temos uma lembrança, quando nós... vamos dar um exemplo para as pessoas nos acompanharem em casa. Toda vez... O nosso inconsciente tem bilhões e bilhões e bilhões de informações fechadas a 7 chaves. Da história da humanidade, da nossa história intrauterina e pós-natal. São bilhões e bilhões e bilhões de informações. Como assim? Tem que ser. Só o fato de olharmos para o sol, para a luz, para o céu, hoje, de novo, novamente, outro céu de brigadeiro, isso nos remete, nos evoca, nos oferece milhões de informações. Mas não tem um departamento de estratégia?
A estratégia é justamente essa, é manter todas as informações guardadas dentro de si, dentro do indivíduo, mas de tal forma que essas informações não interfiram no nosso bem-estar, no nosso dia a dia. De que forma? Tirando a importância delas. Quando é que elas adquirem importância? Quando elas surgem na consciência. Quando elas surgem na consciência, nós começamos então a dar um significado racional, coerente, que pode ser um simples mal-estar. O ataque de pânico é um exemplo disso. O indivíduo está dormindo numa boa, tal, de repente se acorda com o coração saindo pela boca, numa taquicardia horrorosa, molhado no suor, com a sensação de que algo horroroso vai acontecer, já aconteceu, está acontecendo, vou morrer, acorda o parceiro, a parceira, sai, se abana, quer ar, abre a janela e quer ar que está morrendo. E não aconteceu nada. Organicamente o indivíduo não tem nada. O que aconteceu com esse indivíduo? Uma parte, alguns conteúdos desse inconsciente conseguiram vazar e chegaram na consciência. A consciência existe mesmo dormindo, num estado de menor atenção, mais leve, para dizer de uma forma simples, mas ainda existe a consciência. Quando chega na consciência esses conteúdos que são muito traumáticos para o sujeito, despertam um grau de ansiedade, que é um sinal de que algo muito grave está submergindo, aparecendo na consciência, e o ego, que é uma parte de uma estrutura psíquica, reage com uma ansiedade do cão. É como se tivesse ligado os alertas, liga a campainha, liga a sirene, acende as luzes, grita, pega ladrão e fecha as grades e corre de um lado para o outro, e o indivíduo se acorda naquele desespero porque alguém fugiu da grade. Um ladrão, fugiram 10 pessoas da penitenciária, estão no bairro vizinho ali, todo mundo se acorda, ninguém vai ficar em paz sabendo que 10 presidiários de alta periculosidade andam solto na rua, na frente da casa do sujeito. Então tem aquele rebuliço psíquico, digamos assim, para fazer o quê? Que aquele conteúdo que sorrateiramente durante o dormir se aproximou da consciência e ia provocar um mal-estar enorme, seja reprimido novamente. Então, o indivíduo se acorda, se toma consciência, pega as rédeas, o comando do psiquismo outra vez, para dizer de uma forma simples para as pessoas nos entenderem em casa, reprime aquilo que tinha aparecido, bota para dentro da cela outra vez aqueles prisioneiros que conseguiram fugir, e aí começa a se acalmar lenta e progressivamente, porque se restabelece a ordem no presídio, que é a repressão. Então, a consciência, aquilo que está guardado a 7 chaves no reprimido, que é o inconsciente, tem que manter ele reprimido. Só passa a ter vida própria no sentido de aparecer quando ele se insinua, quando ele consegue se infiltrar um pouquinho na consciência. Então, é a consciência que dá um significado para as coisas. Temos bilhões e bilhões e bilhões de informações. Passa a ideia, assim, Newton, do inconsciente ser quase como uma grande biblioteca de arquivos, né? Sim. Milhares, milhões de arquivos. Assim, né? É o inconsciente. E que ele não tem vida por si só. Alguém tem que ele pegar... não tem vida por si só. Alguém tem que ir lá. Maravilhosa a tua metáfora. Alguém tem que pegar, ir lá num corredor, numa prateleira, pegar um livro daqueles empoeirados, trazer, colocar em cima da mesa, calçar as luvas, abrir a página e começar a ler em voz alta. Aquele aspecto ali. Aí ele surge. Até então ele era indiferente. A partir dali, aquilo que está colocado, iluminado, visto, passa a ser consciente. Se for um texto muito traumático, muito proibido, vai surgir guarda, vai surgir o pessoal da biblioteca às pressas correndo, fecha o livro, tira daqui, não pode, isso é proibido, o que o senhor fez, que barbaridade, vamos colocar de volta lá, apaga as luzes, não lê mais. Essas são as defesas que surgem para impedir que o indivíduo tome contato com aquilo que supostamente é muito traumático. Muito traumático. Nós sabemos e não podemos, né, nos aprofundar ou ler de vez em quando aquele artigo, vamos dizer assim. Ele aparece... Está lá, mas nós não podemos usar. Então, de que forma ele aparece? Ele aparece na forma dos sonhos. Os sonhos são leituras de pequenos trechos que estão reprimidos dentro de nós, que são deformados na hora de ler. Sim, mas não há uma clareza. Não há uma clareza. Não há uma clareza. Aí está. A interpretação de um sonho, né, vai muito de cada um, né, e a habilidade de ler aquele sonho, mas é uma máscara. É uma máscara. Na verdade, tentar desvendar uma máscara, um sonho. Assim é. Quando o sonho, por alguma razão, não é muito disfarçado ou mascarado... Vira pesadelo. Vira pesadelo. E aí o ego se acorda, o psiquismo se acorda às pressas novamente, ligando tudo quanto é luz e gritando, pega ladrão, o indivíduo se acorda desesperado, angustiado. É que a gente tem a tendência, né, Newton, de punir
reprimir ou cobrar, né, atitudes das pessoas, né? Mas as pessoas são vítimas delas mesmas. Embora a gente, no dia a dia, nós queremos ver o criminoso pagar pelo que fez, ou nem pagar, que o Estado vingue, né? Mas tem atitudes que as pessoas tomam, né, que nem elas têm a percepção adequada que elas estão fazendo. Assim é. O mesmo se dá, por exemplo, quando falamos a palavra ética, né? A palavra ética, o ser ético, ele não é algo, né, forçado, né? Ele surge da pessoa, né? Nem todas as pessoas têm a mesma ética, entre aspas. Né? Assim é. E nós, às vezes, queremos cobrar uma ética de alguém que não tem capacidade de ter. Sim. É o caso de um ladrão contumaz, uma pessoa, um político, né, cafajeste. Né? Assim e está ali, aquilo ali é ele. Né? Sim. Ele não consegue sair de deixar de ser ladrão, porque ele é ladrão. Né? Embora a gente também, ao mesmo tempo que idolatra, e aí veja como uma figura cerebral, né? Tu idolatra e mascara o ladrão, porque tu quer mais ver o ídolo, né? O teu ídolo sendo, né, valorizado. Assim é. Mas tu não vê que ele é podre, né? Então, não queres ver. Né? Então, aí tem uma coisa legal, porque a diferença entre a ética e o caráter, né? Fundamentalmente é disso que tu estás falando. A ética é aquele conjunto de regras, digamos assim, que nós adquirimos no convívio com a família, no sentido de que a família vai nos passando uma escala de valores do que ela julga certo ou errado, e quanto mais próximo do comum, do humano, digamos assim, do comunitário, for esse conjunto de regras, mais ético vai ser esse indivíduo dentro dessa comunidade. Então, a ética vai variar de povo para povo, de comunidade para comunidade. Sim, mas é o bem comum. Mas é o bem comum. O bem comum. O bem comum. Quando nós lemos comunicação social, né, por que a comunicação é social? Porque ela busca o bem comum. Né? Quando tu faz uma comunicação que não seja para o bem comum, ela não é social. Né? Ou seja, uma comunicação ética. Por exemplo, se os meus filhos pequenos me veem roubando, passando a perna, achando graça em lesar alguém, eu estou passando uma ética para eles. Eu estou dando um padrão de normalidade por identificação. Sim. Eu sou modelo, evidentemente, que vai ficar dentro deles armazenado como um jeito de ser. Se em contrapartida eu estou na fila do supermercado, a menina do caixa se engana em 1, 2, 3 reais, eu corrijo, devolvo o dinheiro para ela. Se eu vou fazer se eu vou fazer um movimento qualquer, alguém precisa de uma ajuda, eu cedo o lugar, eu ajudo, eu permito que a pessoa passe, não tomo aquilo como ofensa ou como uma pessoa roubando o meu lugar. Se uma pessoa idosa está no ônibus, eu ofereço o meu lugar para aquela pessoa idosa, ou uma grávida, ou um deficiente. Se eu na esquina, mesmo que eu esteja na preferencial, vejo que alguém está atrapalhado no trânsito e aquilo coloca em risco a vida dela e de outras pessoas, eu cedo o meu lugar da preferencial para que essa pessoa saia dessa situação de aperto, e assim sucessivamente. Eu estou ensinando uma ética, eu estou colocando em prática uma ética. Quem está comigo desde pequenininho vai aprender isso. Agora, o mau caráter faz isso. Então, para mostrar que ele não tem ética. É uma ética diferente, evidentemente. E isso tem uma diferença do caráter. O caráter é algo psicológico, tem que ver com a essência do indivíduo e é imutável. A ética nós podemos mudar. A ética nós podemos trabalhar, mudar. Daí um pouco a ideia de que algumas pessoas humanitaristas e que defendem os direitos humanos trabalham um pouco sem saber muito bem do que estão falando, mas tem intuitivamente uma ideia de que algumas pessoas são passíveis de serem mudadas, apesar de se portarem mal. E é certo, intuitivamente eles estão corretos. Do ponto de vista da ética, tu podes corrigir algumas pessoas, se o sistema for favorável. É evidente que uma pessoa que roubou, vai para um presídio onde não existe nenhum tipo de projeto de recuperação, ela vai sair dali mais ladra ainda. Não tem saída. Não tem saída. Então, certamente isso não é a solução. É só um manicômio, digamos assim, às antigas, que faz com que o indivíduo fique coletado ali. Mas é que nós, como sociedade, queremos vingança. Nós não queremos justiça.
Bom, Mas também, não é a justiça ou a recuperação. Nós queremos vingar aquilo que nós perdemos. Ainda prevalece esse pensamento. entretanto, vezes, né? algumas pessoas são irrecuperáveis. Nós temos que reconhecer isso. Tem pessoas com transtorno de caráter muito graves, os transtornos de caráter são imutáveis, essas pessoas não são recuperáveis. Essas pessoas que muitas vezes são liberadas, porque até se comportam bem, sabendo que o bom comportamento vai levar elas à rua outra vez, e ao saírem na rua, outra vez começam a delinquir com a mesma ou maior intensidade. Está na sua natureza. Está na natureza do indivíduo. São os transtornos de caráter. Então, as pessoas que trabalham nesse setor deveriam, não fazem, mas deveriam saber quais pessoas deveriam ficar contidas para sempre, porque são imutáveis, e quais pessoas deveriam ser trabalhadas para então modificarem os seus aspectos éticos e Eu acho que no Brasil nós nem temos essa possibilidade. Não existe. Nós não temos a prisão perpétua. Não teríamos. E tampouco lugares que funcionem como restauradores do bem-estar e da personalidade, da ética social. Nós vamos fazendo nosso intervalo, até ultrapassamos bastante. E já voltamos com o programa Insight.